Graças a Deus. Vamos aplaudir Ele bem forte. Mas bem forte, povo de Deus. Glória. Aleluia. Boa noite. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Pode sentar. Chegamos à terceira reunião desse dia especial. Para nós aqui na igreja é a penúltima sexta, né? Próxima sexta já é a última do ano. E aí depois só 2025. Nós temos hoje aqui tratado com os irmãos, na palavra, acerca de viver esse comprometimento. Eu vi os cultos que o pastor Brandão pregou, e uma das coisas que nós temos que ter como meta para a nossa vida, é termos a nossa força a cada dia, né, mais ativa. Não permitir com que as coisas do dia a dia, ou até as dificuldades, o não que recebemos, até mesmo uma resposta negativa, esperávamos uma coisa e veio outra, aquilo venha desfalecer a nossa fé. Se tem uma das coisas que desestimula as pessoas, é elas trabalharem e não verem tantos resultados. Isso desestimula qualquer pessoa, sim ou não? Toda pessoa que ela está lutando, que ela está pleiteando por um propósito, e ela vê os anos passarem, muitas coisas acontecerem, e ela não chegar ao ponto que ela queria chegar, ela vê as suas forças diminuindo. Ela vê a sua intensidade diminuindo. E nós temos que nos preocupar com isso. Se chegarmos a esse ponto de perceber que as nossas forças estão pequenas, nós temos que imediatamente recorrer àquele que por nós tudo pode fazer, Jesus. Amém? Eu queria abrir a Bíblia com você. Você trouxe sua Bíblia aí, sim ou não? Nós vamos ler a palavra, nós vamos daqui a pouco orar, fazer a oração da fé, e Deus vai operar. Vamos entregar para você no dia de hoje, novamente, o sal. E no último estudo, na última sexta-feira, nós falamos sobre a importância desse sal, né? Que é, a primeira coisa, dá sabor, e depois ela conserva. Falamos sobre conservação, né? Mas vamos para a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos entrar aqui no contexto da palavra, e com certeza o Espírito Santo há de abrir os nossos olhos. Olha só. Capítulo 5 do Evangelho de João, o versículo que nós iremos ler é o primeiro. Capítulo 5, o versículo é o versículo primeiro. O que anda roubando as nossas forças? Olha só. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Quem não encontrou, pede ajuda aí com os nossos irmãos. Estão à plena disposição, tá bom? Só pedir que eles estão aí à disposição. Nós vamos entrar no contexto aqui da palavra. Diz assim, ó. Depois disto, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia quantos anos, pessoal? 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava naquele estado havia muito tempo, lhes disse: queres ficar são? Então, respondeu-lhe o Senhor. Respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me põe no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhes disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele era um dia de sábado. Eu quero destacar com você aqui mais ou menos 3 pontos que a gente tem que analisar. Tirar um pouquinho a imagem do personagem e trazer para nós
como centro da mensagem. A Bíblia diz aqui que aquele homem já estava há 38 anos naquela situação. Existia um mito, né? Não era verdade aqui, existia um mito. As pessoas acreditavam daquela forma. O que opera é a fé, não era a água, não era o anjo entrar e movimentar. Mas aí Jesus vai dar esse relato. Era um tempo de festa para os judeus. Jesus chega a Jerusalém, a porta da cidade tinha esse tanque que estava lá disponível. Aí tinha aquele mito. Toda pessoa que chegasse ali naquela região, se houvesse um movimento das águas que eles identificassem que era pelo anjo, a primeira pessoa que entrava lá era curada. E as outras pessoas que entrassem depois ficavam sem essa cura. Parece uma coisa que não tem lógica, né? Mas aquele homem tinha essa crença dentro do coração dele. Aí Jesus se aproxima, começa a conversar com ele, percebe que ele já estava há muitos anos naquela situação e fala com ele: meu amigo, você quer ser liberto dessa sua paralisia? Porque ele era paralítico, né? Você quer ser liberto dessa sua paralisia? Aí ele vai falar algumas coisas que nós não podemos agir dessa forma nos dias de hoje. Nós temos que agir de forma completamente diferente. Eu vou ler novamente o versículo de número o 7 com você. Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe, primeira coisa que ele vai dizer: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Primeiro detalhe, eu vou falar de 3 aqui com você. O primeiro detalhe é o seguinte: ele começa a buscar alguma pessoa que ele pudesse culpar daquele problema que ele estava vivendo. E geralmente, quando nós estamos passando por alguns problemas na vida, nem todas as vezes nós identificamos que 100% do problema está conosco. Às vezes nós queremos até mesmo justificar aqueles problemas, colocando sobre a ponta de alguém, colocando sobre a responsabilidade de outro. Jesus não estava perguntando para aquele homem se ele não tinha ninguém que ajudasse ele. Ele estava perguntando se ele queria ser curado. Mas geralmente na vida é assim. Nós estamos precisando de ajuda, Deus está disponível para operar na nossa vida. Ele pergunta uma coisa lógica: você quer ser curado? Você quer ser livre? Era só dizer sim ou não. Mas a primeira resposta é: não, Senhor. É que todas as vezes que o anjo agita as águas, vem alguém antes de mim e entra. Ninguém me ajudou até hoje, você acredita? Estou aqui há 38 anos na dependência de que alguém faça alguma coisa por mim e até hoje ninguém fez nada. Vou repetir uma coisa que eu comentei no culto da quarta-feira. Se nós formos olhar para isso, irmãos, geralmente as pessoas não estão interessadas em ajudar todo mundo. E tem gente até que tem um coração bom para ajudar. Mas nem sempre ela pode. Nem sempre ela vai estar disponível. É isso que a gente tem que colocar dentro do nosso coração. Nos dias que nós vivemos hoje, são dias muito difíceis, muito corridos. Todo mundo está preocupado consigo mesmo. E às vezes nem consigo mesmo está preocupado. Porque me desculpa o termo, tem gente que se lasca de trabalhar, de fazer tudo. E às vezes não dá um tempo para si mesmo, para se cuidar. Verdade ou não? Você acha que essa pessoa está se cuidando? Ela se ama de verdade? Se ama nada. Quem se ama se cuida, né? Quem se ama tem interesse em estar bem, em cuidar de si mesmo. Mas voltando aqui à questão do paralítico. Jesus pergunta: você quer ser são? Você quer ser curado? Senhor, é porque assim, não tem nenhum homem que quando a água é agitada, eles me jogam lá. Por isso que eu estou aqui esses anos todos, 38 anos da minha vida, eu estou aqui paralítico. Eu fico imaginando, eu não sei quantos anos de idade ele tinha. Se ele tivesse uma média de 50 anos de idade, ele tinha 12 anos de idade quando ele chegou àquele ponto. Se ele fosse uma pessoa de 45, ele tinha sido uma criança de 7 anos, quando chegou àquele ponto de ser o paralítico ali na porta. A gente ficava ali esperando alguém fazer alguma coisa. Durante 38 anos da vida dele, ele perdeu ali esperando pelos outros. Vou fazer uma pergunta bem categórica. Faço primeiro para mim, depois pelas pessoas. Até quando nós vamos ficar esperando que alguém faça alguma coisa por nós? Já parou para analisar isso? Tem coisas que nós já poderíamos ter dado o nosso pontapé inicial, e às vezes a gente fica esperando que alguém nos oriente, que alguém faça alguma coisa para que os nossos olhos se abrem, quando nós mesmos poderíamos fazer. Não sei se alguém parou assim para refletir acerca disso.
Isso é para tudo na vida, principalmente para a nossa vida. Se eu quero ser liberto, se eu quero ser saudável, eu não tenho que ficar na dependência de alguém. Eu tenho que buscar meios pelos quais eu vou resolver o meu problema. Se são meios financeiros, eu não tenho recurso para me fazer um tratamento. Hoje em dia nós temos tratamento, apesar de ser deficiente, mas tem tratamento. Para muita coisa tem, gente. Às vezes falta a pessoa mesmo despertar para ela ir lá e lutar por aquilo. Mas ela fica na dependência, porque ninguém nunca foi por mim. Acontece muito isso em vários ambientes. Em vários lugares. Tem gente que já poderia estar recebendo algumas coisas aí, e só não recebeu porque ela está esperando que alguém faça alguma coisa. Ela nunca parou para ir lá, perguntar, se informar, pedir uma orientação. Ela está esperando que alguma coisa aconteça. Vai mudar o ano, esse próximo vai ser melhor. Quem diz que vai ser melhor? Né? Se as atitudes forem iguais. Quem diz que vai ser melhor? Se as atitudes forem as mesmas, a probabilidade de acontecer a mesma coisa é muito grande. Entende aqui como a coisa para ele estava ficando difícil? E não era por conta dos outros, é por conta dele mesmo. Porque Jesus faz uma pergunta: eu quero te ajudar agora. Mas ele estava olhando para quem não ajudou. Jesus estava ali para ajudar ele, mas ele esquece que Jesus está querendo ajudar, ou talvez não prestou atenção no que ele falou, e estava preocupado com quem não ajudou ele. Nós estamos hoje aqui à plena disposição de Deus. Falei isso na oração agora há pouco. Estamos aqui à disposição. O Senhor vai fazer. Não porque nós estamos esperando de alguém, estamos esperando dele. É Ele quem vai dar a direção, e nós estaremos tomando posições hoje aqui, para sair com a nossa vitória. Então o primeiro problema dele foi o quê? Procurar um culpado. Eleger alguém que fosse o responsável por aquele problema. Ninguém era responsável pela paralisia dele. Assim como ninguém é responsável pelo problema que alguém tem de saúde, ninguém é responsável pelas dores que alguém está sofrendo aqui. E às vezes queremos colocar isso na culpa de alguém. Não. Vou chegar diante daquele que pode resolver. E se ele está me perguntando hoje, queres ficar são? Eu não vou ficar tentando jogar isso na justificativa de outro. Eu vou dizer, eu quero. Se o senhor está me perguntando, eu estou à disposição. Eu quero. Por isso que eu estou aqui, senão nem aqui estaria. Na continuação do versículo ele vai falar: mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Nesse quesito aqui, tem um segundo ponto que eu quero tratar com você. Parece que aquele homem estava num período de competitividade. Parece que ele estava competindo com outras pessoas. Eu estou aqui, mas tem gente que tem mais mobilidade do que eu e consegue entrar, e eu estou ficando por último. Parece que ele estava numa corrida, onde na corrida quem chega primeiro ganha, né? Parece que ele estava numa competitividade e ninguém estava competindo com ele. Nós temos que tirar da nossa cabeça, às vezes, esse tipo de sentimento. Tem gente que está competindo comigo, ninguém está competindo com ninguém. No reino de Deus não tem competição. Diga amém, pessoal? Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Em Cristo, cada um de nós somos único, não tem competitividade. Mas na cabeça dele está chegando alguém na minha frente e está sendo beneficiado. Como se Deus pudesse beneficiar só alguém e deixar os outros sofrer. Não, Deus está disponível. Quem chega em primeiro e quem chega em último numa corrida aqui, todos vão ser salvos. Ele falou isso lá na Nova Aliança, na carta aos Coríntios. Ele fala, numa corrida, num estádio com os homens, só o primeiro ganha. Mas na fé em Cristo, todos aqueles que correm, se estiverem correndo de acordo com a palavra, um dia eles vão alcançar a meta, que é o quê? A nossa salvação. Nós não estamos num período de competitividade. Fulano de tal foi curado porque ele sentou na cadeira da frente, porque o pastor gosta mais dele. Tem gente que tem essas ideias com ela, gente. Quando ele fala, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava dizendo, tem gente que é mais competente do que eu. E não era nada disso. O que lhe faltava ali era agir na fé. E eu falo isso sem sombra de dúvida e sem medo de errar. O que falta para muitas pessoas é só agir na fé. Independente se ela já está na igreja há 1 ano ou se ela está há 15 anos, todas diante de Deus estão iguais. Não é porque eu estou há 15 anos que eu sou melhor do que aquele que está agora há 1 semana, que ele recebeu Jesus e que ele batizou. Não tem essa competitividade no mundo espiritual. Deus vai atender primeiro a minha petição, como se ele fosse um ser humano ocupado.
Que ele só pode atender um agora e esperar para atender o outro depois. Ele pode fazer tudo simultaneamente aqui agora. Não sei quantas pessoas nós temos aqui. Mas o problema do irmão aqui, o problema desse irmão, o problema dessa irmã, tudo pode ser resolvido no mesmo instante, no mesmo segundo. Diga graças a Deus. Não tem ninguém que para Deus é melhor do que o outro. Certa vez ele ensinou o seguinte: aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. E automaticamente ele ama esses, né? Aqueles que não guardam o mandamento, demonstra que não ama ele. Aí ele diz que não houve pecadores. Aí pode ser que essa pessoa fique para o final da fila. Não porque Deus não quer operar, mas porque ela não se alinhou à sua palavra. É totalmente diferente. A regra está aqui. Se está seguindo essa regra, ele está disponível e todo mundo é igual. Diga graças a Deus, irmãos. Você está entendendo até aqui? Então ele tinha esse sentimento, como se ele estivesse no meio de uma competitividade. Não era isso que Deus estava esperando. E por último, ele dá aquele tom de autopiedade. Esse é o terceiro tópico que eu queria comentar com você. Primeiro ele procura eleger um culpado. Depois parece que ele está num período de competitividade. E por fim ele fala como se ele fosse um coitadinho. Eu sou um deficiente, todo mundo passa na minha frente, eu fico por último. Por isso que eu estou aqui esses 38 anos, Senhor. Autopiedade. Eu posso dizer para você, a autopiedade é um demônio, gente. A autopiedade é um demônio. As pessoas querem que as pessoas tenham pena dela. Eu estou aqui sofrendo, imagina que eu estou aqui doente, eu quero que alguém chegue aqui do meu lado, me toque aqui e diga: ô meu filho, Deus vai te ajudar. Deus vai te cuidar de ti, Deus vai te ensinar alguma coisa, Deus vai te salvar. Tem gente que espera isso das pessoas. Isso é autopiedade, gente. Estou numa luta aí, ninguém me ajuda. Autopiedade. Vou falar para você. Em Cristo nós somos autossuficientes. Amém? Vou repetir de novo. Em Cristo nós somos autossuficientes. Em Cristo nós temos condições de viver uma vida abençoada e de transmitir isso também para outras pessoas. Como cristãos que somos, independente da nossa classe, independente da realidade que nós viemos um dia. Em Cristo, se nós tivermos um coração ligado a Ele, nós temos a total condição de não só viver uma vida abençoada. Quando eu falo uma vida abençoada, que é a vida abundante que Ele prometeu, é lutar para desfrutar a saúde, para ter uma vida melhor financeiramente falando, digna, né? Por nós e pela nossa família, até para ajudar alguém que precisar, para honrar a obra de Deus, honrar a Deus. Podemos ser uma pessoa alegre. Agora, tem muita gente que ela já é triste em si mesma. Tem gente que tem tudo, pessoal. Se você for procurar, a pessoa tem uma vida estável, ela tem saúde, graças a Deus, mas você olha para a pessoa, ela é triste. Ela espera que alguém abrace, ela é problemática sentimentalmente. Ela espera que alguém faça alguma coisa por ela, que alguém abrace, que alguém tenha piedade, porque afinal de contas ela é sozinha. Esse era um sentimento que esse cidadão tinha. O sentimento de autopiedade. E aí Jesus vai falar uma coisa muito séria, versículo 8. E Jesus lhe disse. Jesus não vai dizer para ele: olha, eu te amo, todo mundo te ama, não pense desse jeito. Jesus não ficou chalerando ele, não. Qual foram as palavras que Jesus disse? Levanta-te, toma a tua cama. Em outras palavras, deixa de mimimi, meu parceiro. Deixa de ser essa pessoa que acha que está no período de competitividade com os outros. Deixa de eleger culpados. Deixa de ser essa pessoa que está querendo autopiedade. Fala o seguinte: pega essa cama aí que tu está deitado nela aí, pega esse teu leito aí, levanta, pega esse joelho aí, bota ele para funcionar, levanta e anda. Sou eu que estou te dando a palavra. Amém, pessoal? Glória a Deus. Tem gente que está precisando só disso. Já fez exame, não tem nada. Pastor, estou sentindo um ardor aqui na perna, tem hora que eu não consigo nem ficar em pé. Foi no médico, não deu nada. Não tem artrite, não tem artrose, graças a Deus. Tem gente que ainda diz que o médico é ruim. Não deu nada aqui, esse médico é muito ruim. Meu irmão, levanta a mão para o céu, dá o testemunho da glória a Deus. Não tem nada. Isso é mais espiritual, está mais aqui, ó, na alma da pessoa, dentro do coração dela, do que no físico. Do que no físico.
não é nada. Não tem nada. Ele falou, levanta-te, toma a tua cama, anda. Vai lá, versículo 9. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. Aquele dia era o dia de sábado. A Bíblia deixa muito explícito aqui. Eu não vou ler tudo com você, porque o contexto é muito extenso, né? Mas por ser um dia de sábado, né? E era uma festa lá que os judeus estavam tendo, eles respeitavam, né, o sábado. O sábado era o lugar apenas de cultuar, trabalhar não. Quando Jesus cura aquele cidadão, Jesus foi retraído por eles. Por que curou no sábado? Aquela coisa toda, né? E aí Jesus vai dar depois uma resposta para eles. Versículo 14. Versículo 14. Vamos lá? Você estava no versículo 9, vamos para o versículo 14. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estão sãos, não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus cura aquele homem, através daquela palavra que ele deu para ele. Levanta, toma teu leito e anda. Ele obedeceu, na sua dificuldade ali de entender aquela situação. Mesmo assim ele levanta, começa a mexer os tornozelos, pois ele viu que ele estava em pé, obedeceu aquilo que Jesus falou. Aí vieram os religiosos interrogaram, como eu falei, por que curou no sábado, não pode? Jesus fala com eles ali, meu Senhor até do sábado ele é. Aí ele entra no templo, depois de alguns dias, ele entra lá no templo, ele encontra aquele homem. Ele fala, olha, você já está curado, você já está são, você já está livre, não tem mais nada contra ti. Agora não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Esse aqui é o ponto que eu queria enfatizar um pouquinho com você. Porque o que fez aquele homem ficar naquela situação toda, onde 38 anos ele não enxergava uma solução, ficava jogando culpa nos outros, ficava com autopiedade, com aquele sentimento de que alguém é melhor do que ele, competitividade, aquela coisa toda. Isso era o pecado que estava sobre a vida dele, os erros que ele havia cometido, que fizeram ele chegar àquele ponto. Aí Jesus vai dar um alerta muito sério para ele. Ele já está no templo lá, depois de curado, com certeza agradecendo, louvando, e Jesus vai dar um alerta para ele. Diz, olha, você já está curado, você já está são, agora faça o seguinte, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Para que coisas piores não aconteçam. Eu te livrei agora, mas se continuar errando, a coisa pode voltar e volta pior. Nós já sabemos pela palavra que o demônio, quando ele sai, ele volta depois de algum tempo, ele volta 7 vezes pior. Se a pessoa estava numa situação difícil, agora 7 vezes mais difícil. Coisa séria isso. Jesus deixa alerta para aquele homem. Ele curou, mas depois de ter realizado aquela obra, de ter visto aquele homem ter forças de novo para viver, ele dá uma resposta para ele. É um sinal de alerta, ó. Fique atento. Vai vir coisas de novo para tentar te desviar dessa fé. Não deixa não. Vão tentar te prejudicar, vão tentar acontecer coisas para te atrapalhar. Permaneça com a mesma força. Guarde essa fé que você tem. Aí eu vou deixar aqui com você, vamos para Neemias. Eu quero comentar um pouquinho com você sobre Neemias, capítulo de número 6. Vamos lá? Porque o Neemias tentaram tirar as forças dele. O que tirou a força desse homem aqui foi o pecado. Por isso que ele estava 38 anos naquela situação. E procurando eleger culpados. E achando que estava no meio de competição. Buscando a autopiedade. Quando ele ouve a Jesus, as coisas mudam. Aí eu vou com você no livro de Neemias. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo de número 6. Olha só que interessante a história de Neemias. Você já sabe o contexto. Eu já vou ler com você especificamente o capítulo 6. Porque esse capítulo 6 vai narrar o período em que o Neemias foi tentado, né? Foi tentado tirar as forças dele, foram tentado barrar a obra que ele tinha começado. Você sabe que Israel estava num período onde eles haviam sido destruídos, a cidade havia ficado em chamas, os muros da cidade quebrados,
O Neemias vai diante de Deus, ele olha, ele chora quando ele sabe da situação. Ele recebe a autorização do rei, em que ele servia, para ir até lá. Ele consegue pessoas para ir com ele, ele consegue armamentos para ir também, para levar consigo. Pessoas disponíveis para trabalhar junto com ele na obra de reconstrução. Quando ele chega lá, ele começa a colocar a mão no arado e começa a fazer, com toda a força. Está ali decidido, vamos reedificar. Aí vem o capítulo 6, versículo 1, que diz assim a palavra: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que tinham edificado o muro, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha exposto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o quê? Mal. Presta atenção numa coisa. O Neemias, ele estava, como eu falei agora há pouco, reedificando os muros de Jerusalém, reedificando a estrutura da cidade, com toda a sua força, com todo o ímpeto. Nós estamos aqui com alegria. Deus está nos dando as condições para que nós venhamos reconstruir os muros da cidade. Estamos aqui com toda a força. Aí vem esses homens, chamados Sambalate, Tobia e Gesem. Vieram aqueles homens e começaram a fazer alguns convites para ele. De forma superficial, o inimigo estava querendo tirar ele daquele propósito. Estava querendo tirar ele daquele propósito. O paralítico estava lá porque ele queria. Aqueles 38 anos, ele havia ficado naquela situação porque ele não tinha olhado para a direção certa para resolver o seu problema. Já no caso do Neemias, ele estava no propósito, firme. E aí vem situações, vem pessoas para tentar confundir. Ele estava edificando, aqueles homens já tinham falado mal dele, no capítulo 4, se você ler depois, eles tinham dito: olha, uma raposa vai vir e vai destruir esses muros aí. Pode alguém se preocupar com Jerusalém? Esses mesmos agora, depois que eles viram, os muros já estão bem erguidos, não tem nenhuma brecha no muro, está tudo bem fechadinho. Eles começam a dizer, tramar, nós vamos chamar a atenção dele, vamos chamar ele para um banquete. A gente atrai ele para cá, aí eles vão ficar vulneráveis, a obra vai parar. Daqui a pouco eles desistem, eles perdem as forças. Foi essa a intenção daqueles homens. O Sambalate e o Gesem, eles começaram a chamar, fizeram o convite, vamos lá. Vem para um banquete conosco, tem uma aldeia ali preparada para a gente, ali um banquete, a gente vai ficar de boa. Eles estavam tramando mal com ar de que estava fazendo uma coisa boa. E até nessas coisas a gente tem que ter muito cuidado, gente. Porque nós somos servos de Deus. Tem gente que nunca se apresentou para ajudar com nada. Do nada alguém aparece assim querendo ajudar. Nós temos que andar igual aqueles gatos escaldados, né? Gato tem medo de água, tem ou não tem? Gato tem medo de água. Tanto é que o bichinho não banha, né? Ele fica com medo ali. Se alguém jogar água nele, eles ficaram... O Neemias estava muito atento. Esses caras nunca me chamaram para banquete nenhum. Nunca... Eles estavam falando mal contra a gente, até agora há pouco. Estavam incitando que uma raposa vinha e destruiria tudo que nós construímos. Agora eles me chamam para um banquete? O que será que eles estão armando? Por isso que ele disse, ó. Porém, intentavam fazer-me mal. O Neemias entendeu isso. E a gente tem que estar de olho aberto, gente. Nós somos homens e mulheres de Deus. Tem gente que não tem temor de Deus, não tem temor da palavra. Infelizmente, são pessoas que não fazem nada por ninguém. Aí do nada ele se apresenta como que quer ser seu amigo, que quer lhe ajudar, que quer de alguma forma lhe dar uma oportunidade. Tudo com aquele ar de bondade, mas por detrás você não sabe a realidade das coisas. Então ficar de olho aberto e de orelha em pé. Atento. Neemias ficou. Vem o versículo 3. E enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco? Neemias foi na lata. É a estrutura que nós temos que ter hoje. Não ficar reberando, não, pai, não dá para mim. Fala a realidade. Eu estou realizando uma grande obra,
e por isso eu não posso ir. Eu cessaria a obra que eu estou fazendo para ir ter convosco? Neemias não ficou enrolando. Tem coisa que a gente tem que ser sincero na vida. Amém, pessoal? Ainda que a pessoa do outro lado interprete errado. Mas você tem que ser sincero. Tem que ser sincero, não dá. Não dá por conta disso. Vai chegar o final, tá chegando o final do ano agora. Ah, vai ter a virada lá na minha casa, você não quer ir lá? Vou. O que vai ter lá? Ah, vai ter um churrasco. Vai ter umas coisas legais, mas vai ter a bebida também. Não, eu vou participar do churrasco. A bebida você deixa para quem quiser ir, eu não tenho nada a ver com bebida. Tem que ser sincero com a pessoa. Porque senão a pessoa às vezes não sabe que a pessoa é crente, ela bota lá na bebida. Toma aí um pouquinho, pai. Né? Bota uma dose aí, 50 centavos. Não quero não. É porque esse dia eu não estou podendo beber. Não, fala a verdade para a pessoa. Porque a pessoa às vezes não sabe. Tem gente que mesmo sabendo, fica incitando. Coisa do diabo. Só para tentar nos criticar de alguma forma. Aí é o crente. O Neemias aqui estava muito sério no propósito dele. Ele não se desviava nem para um lado nem para o outro. Ficou firme. Ele disse, eu estou com toda a força nesse projeto. Eu não vou abrir mão. Por conta dessa proposta que estão me fazendo aí. Não abro. Versículo 4 ele falou. E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim quantas vezes? 4 vezes. E da mesma forma lhes respondi. Em outras palavras, eles vão querer me desgastar. Todo tempo, ó. Vai lá, vai ter um banquete para ti. Não vou. Estou fazendo uma grande obra. Estou firme. Não vou deixar desfalecer as minhas forças por conta de vocês tentarem me encher o saco. Não vou. Porque se ele não agisse logo, o tempo ia passar e aquilo ia passar. Ele ia perder aquela oportunidade. A gente já conhece um pouquinho da história e sabe que aquilo era para ter sido construído em média, né, em 6 meses. Foi construído em quanto tempo? 52 dias. 52 dias é menos de 2 meses, gente. O que era para se estender durante mais um tempo, foi abreviado. Porque ele colocou toda a força naquilo que ele estava fazendo. Não deixou nada distrair ele. E por que aquele homem passou 38 anos, pastor? Porque ao invés de olhar, ao invés de fazer o que tinha que fazer, ele estava olhando para os outros. Ao invés de fazer o que ele tinha que fazer, ele estava fazendo o quê? Ninguém me coloca no tanque. Vem alguém mais ágil do que eu, alguém mais esperto e entra. Ou quando ninguém me faz nada por mim. Ninguém tem paciência comigo. Né? Não é o que o Chaves fala? Ninguém tem paciência comigo. E fica nisso. E os anos só passando. E a vida da pessoa não muda nada. Essa reflexão hoje com certeza abriu os olhos do nosso entendimento. Que Deus fale mais com a gente. Amém? Se prepare porque tem coisa grande de Deus preparada para a gente. Amém, pessoal? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.